Eu quero te contar uma história que muitos acreditam conhecer, mas que poucos enxergam em sua profundidade. Eu falo da Revolução Francesa. Não como o levante dos oprimidos contra os opressores, como ensina erroneamente a escola moderna, mas como o início de uma insurreição espiritual, um ato deliberado de guerra contra Cristo, contra sua igreja, contra a ordem natural estabelecida por Deus. Em 1789, a França já era, há séculos, a filha primogênita da igreja. Era a terra onde reis se curvavam diante do altar, onde a monarquia reconhecia a soberania de Deus sobre a nação. Mas o século das luzes havia plantado sementes perigosas. O racionalismo, o deísmo, o iluminismo anticristão. A maçonaria já agia nos bastidores, especialmente através das suas lojas filosóficas que influenciavam nobres, pensadores e legisladores. Ideais como a negação do pecado original, o desprezo pela tradição e a autonomia total da razão humana foram espalhados como veneno nos salões iluministas de Paris. O historiador e padre dominicano Augustin Barruel, testemunha da época, escreveu em sua célebre obra Memórias para servir a história do jacobinismo. A revolução foi concebida nas lojas maçônicas e trazida ao mundo por seus iniciados. Ela visava não apenas destruir o trono, mas principalmente o altar. A revolução eclodiu sob o lema liberdade, igualdade e fraternidade. Mas essas palavras vazias, embora belas na superfície, escondiam uma redefinição radical da antropologia cristã. Liberdade do homem em relação a Deus, igualdade sem distinção moral ou espiritual, e fraternidade sem paternidade divina. Padres foram perseguidos, igrejas saqueadas. A missa foi restringida e a igreja submetida ao controle estatal. A Constituição Civil do Clero de 1790 obrigava padres a jurar fidelidade à Revolução, não à Igreja de Roma. Cerca de 30 mil religiosos se recusaram, tornando-se refratários, e muitos foram presos, deportados ou mortos. A Catedral de Notre-Dame foi profanada. Em 1793, durante a Festa da Razão, uma atriz foi entronizada como a deusa Razão no altar maior, numa paródia litúrgica do culto cristão. Os sinos foram derretidos para fabricar canhões, relíquias sagradas destruídas. O calendário cristão foi abolido e substituído por um calendário revolucionário, cujo ano 1 marcava o nascimento da nova ordem secular. Diante dessa barbárie, o Papa Pio VI denunciou: a Constituição Civil do Clero é um horrendo sistema que destrói a religião. Tende cuidado, não vos deixeis seduzir por palavras vãs de liberdade. O que eles chamam de liberdade é, na verdade, a destruição da autoridade divina. Foi, de fato, uma tentativa de destronar Cristo e entronizar o homem como novo Deus. A maçonaria, envolta em seus próprios simbolismos e estratégias de influência, observava o caos como quem acompanha o cumprimento de um plano antigo. O rei cristão, Luís XVI, foi executado em 1793. Sua esposa, Maria Antonieta, meses depois. O sangue real se misturou ao sangue sacerdotal nas ruas de Paris. Foi uma paixão de Cristo reencenada em escala nacional, mas sem redenção, sem sacrifício, apenas ódio. Mais de 16 mil pessoas foram guilhotinadas durante o período do terror, promovido pelos jacobinos sob Robespierre. O beato Pio IX, décadas depois, escreveu em alusão à Revolução: a fonte do liberalismo moderno foi a Revolução Francesa. Por meio dela, o mundo tentou organizar uma sociedade sem Deus. A Revolução não morreu em Paris. Suas ideias se tornaram a alma do mundo moderno.
Inspiraram o laicismo de Estado, o comunismo, o liberalismo, o relativismo moral e o progressismo cultural. O que vemos hoje é o desdobramento natural desse projeto. O homem já não crê em Deus, mas em si mesmo. A moral tornou-se relativa. A família, uma estrutura descartável. O corpo, uma máquina sem sacralidade. O pecado, uma palavra esquecida. O bispo Dom Fulton Sheen, com impressionante clareza profética, advertiu: o anticristo não será chamado assim. Ele não usará meias vermelhas nem cuspirá enxofre. Aparecerá como um humanitarista, defensor da liberdade, da tolerância e da ciência. Ele instaurará uma religião sem cruz, uma civilização sem moral e um mundo sem Deus. A Revolução Francesa foi, sim, uma revolução política, mas, acima de tudo, foi a tentativa inaugural e consciente de destronar Cristo e entronizar o homem. Ela fundou o princípio da nova ordem mundial, uma ordem sem altar, sem evangelho, sem salvação. Porém, Cristo ainda reina, oculto nos sacrários, silencioso no santo sacrifício da missa, vigilante no coração dos fiéis. E quando o trono do anticristo enfim for erguido, quando a apostasia atingir o seu auge, ele voltará, com poder e glória. E nenhum revolucionário, nem maçom, nem ideólogo, nem apóstata poderá detê-lo.